Bom dia a todos. Estou aqui novamente para conversar com vocês, pais, sobre atividades que vocês podem fazer durante esse período em casa e que ajudem seus filhos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre atividades para desenvolver a fala e a linguagem. É claro que devem ser adaptadas com a sua realidade, com a realidade da sua criança, a realidade do seu apartamento, da sua casa, do seu local e como você pode adequar as atividades. Livros de histórias. Como aproveitar os livros, fazer com que a criança aproveite e desenvolva a sua fala, a sua linguagem através dos livros. Ler a história para a criança. Pega um livro, senta com ela e lê essa história para a criança. Lê junto com ela, dividindo um pouco essa leitura, se ela já consegue ler frases ou palavras ou textos. Divide, você lê uma frase, ela lê outra. Um parágrafo, ela vai lendo outro. Divide um pouco essa leitura. Mostra as gravuras da história para a criança e pede para ela contar através das gravuras. Então, folheando o livro e ela contando, isso é uma outra atividade. É claro que isso tudo tem que ser feito sempre pronunciando as palavras de uma forma clara e objetiva, cada palavra, que ela entenda o que está sendo dito, né? Demonstrar durante o momento que você está contando a história para o seu filho, ou para quem você está contando essa história, emoção do que está acontecendo na história. Você tem que demonstrar através do seu rosto, através de expressão facial, como está acontecendo essa história, se é algo triste, se é algo contente, se é algo feliz. Através da sua emoção também você está transmitindo a história para ele. Ele vai entender melhor o que está acontecendo. E realizar perguntas do que a criança ouviu. Ah, mas ela não vai me responder. Faça perguntas sobre a história, aproveite a história, né? Após contar a história, aproveite o que foi contado através de perguntas. Identificação de figuras do texto é uma outra atividade que eu peguei até de uma amiga minha, que é fonoaudióloga também, Marta Sueli dos Santos, e que ela montou esses textos para caráter de habilidade de atenção auditiva e memória visual e através de textos e gravuras. Então, a proposta é contar um texto, uma história para a criança, ela vai prestar atenção, ela vai ouvir a história e depois ela tem que procurar num rol de gravuras quais são as gravuras que correspondem àquela história. Ou você pode variar a atividade, quais não estão na história. Qual é a gravura que não está na história? Apresentar 4 gravuras, qual que não apareceu na história. Ou qual que foi do início da história, qual que foi o final da história, qual a gravura que representa o final da história. Então são textos pequenos, são 5 textos aí que estão para vocês, construídos. Não é para fazer esses 5 textos no mesmo dia, faz 2 por vez, variando. Se tiver outras pessoas em casa, irmãos, constrói também junto com eles, tá? E você vai aumentando a complexidade conforme a resposta que a sua criança dá. Então aqui são as gravuras que correspondem àqueles textos. Vocês podem colocar, imprimir, ou recortar, ou usar de revistas de outro local, ou mostrar na tela do computador e pedir para ela apontar e você contar, tá? Também pode ser feito assim. Então aqui são alguns exemplos que correspondem àqueles textos que eu apresentei anteriormente e gravuras que não estão no texto, que é para você aproveitar como uma variável da atividade. Tá? Segue outras gravuras aqui. Esse aqui são cartões com gravuras. Aí é uma outra atividade, outras gravuras que você vai recortar de revista, que você vai aproveitar desenhos, que você vai cortar de algum outro local. É uma outra coisa. Não corresponde àqueles textos. Que vão ajudar a criança a perceber a pronúncia correta das palavras. É pedir para falar, você vai mostrar a gravura, pedir para ela dar o nome daquela gravura, o que é aquilo, né? Pedir para formar uma frase com aquela gravura, pedir para formar uma frase com 2 gravuras, né? Transformar aos poucos essa atividade numa brincadeira ou com outras pessoas junto, tá? Montar os cartões com as gravuras antes de iniciar a atividade.
tá? Você monta, aí você faz atividade com a criança, tá? Que as gravuras, que gravuda que deve ser? Que gravuda que eu posso usar? Gravudas do dia a dia da criança, gravudas de objetos que ela conhece, gravudas de desenho que ela conhece, coisas que ela já viu no seu dia a dia. E aos poucos você pode ir inserindo elementos novos, palavras que ela ainda não conhece, palavras que ela não consegue pronunciar. Então isso você tem que ir de uma forma gradual, pesando muito o ritmo do exercício. Não tenha pressa de mudar, de colocar atividades mais complexas. Não tenha pressa. Primeiro você tem que tentar uma atividade que ela vai conseguir realizar, aproximar ao máximo a atividade para que ela consiga realizar com êxito. E aos poucos você vai colocando complexidade para ela ir ultrapassando, tá bom? Palavras repetidas. Como usar exercícios com palavras repetidas? Essas palavras você vai repetir, é você que vai fazer a repetição. Porque se a criança repete a palavra de uma forma errada e várias vezes, ela vai gravar aquilo que ela está falando de uma pronúncia não adequada. Se você pronuncia várias vezes o correto, ela vai ouvir várias vezes, vai ver como você está pronunciando e vai possibilitar que ela consiga prestar uma atenção em detalhes da formação da palavra para a vida falar de uma forma melhor. Então, repetir palavras várias vezes ao dia, escolher determinadas palavras do interesse dela que você vai repetir, ou com determinado som que ela consegue pronunciar muito bem, então você vai repetir palavras assim durante o seu dia, de uma forma lenta, uma articulação clara, objetiva, que ela olhe para o seu rosto neste momento, que ela veja, esteja numa mesma altura que você, para que ela consiga ver realmente a articulação da palavra, mudar a palavra no dia seguinte, realizar algumas repetições, algumas vezes no dia, tá? Durante o seu dia. E espalhar depois papéis pela casa com essas palavras utilizadas. Você fez essa atividade durante os 3 dias, com palavras diferentes a cada dia. Agora você vai colocar essas palavras espalhadas na sua casa. Ela vai ter que soltar de um lugar para outro e ir falando a palavra, pronunciando. Tá? Não consegue ler, você vai colocar a gravura daquilo que você falou. E ela vai olhar a gravura e ter que falar. Tá? Como eu disse para você, aqui são exemplos, são sugestões, você vai adaptar no seu dia a dia, você vai adaptar a sua criança, a especificidade que tem a sua criança, tá bom? Objetos. Utilizar objetos, o concreto com ela. O que eu vou fazer com o objeto? Eu vou mostrar o objeto, eu vou perguntar o que é esse objeto. Eu vou perguntar para que serve esse objeto, o prato, por exemplo. Para que serve o prato? Onde é que a gente guarda o prato? Que local da casa que ele tem que ficar? Vê se a criança conhece, vê se a criança sabe o local de cada local onde se guarda. E o nome, né? Nomear, principalmente, tá bom? Então isso também é muito importante, fazer um trabalho com objetos. E conversar, a conversa. Estabelecer um diálogo com a criança. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua deficiência, a conversa sempre vai ser uma ação de estímulo de fala e linguagem. De alguma maneira, ela vai internalizar as suas emoções quando você conversa, as suas palavras, o entendimento daquilo que você está falando. Então, a conversa é muito importante. Conversar com ela sobre o que vai acontecer no momento seguinte do dia. E agora está na hora da gente almoçar e depois nós vamos fazer o seguinte, atividade. Olha, você acordou, você vai escovar o dente primeiro, depois você vai tomar seu café. Então, conversar com ela sobre o que vai acontecer. Não tentar adivinhar o que ela está tentando te falar. Você tem que demonstrar para ela que você não está entendendo. E quando ela apontar, que você também não está entendendo, que ela tenha que falar algum som para você entender o que ela está dizendo, o que ela está querendo no momento. Criar situações no dia a dia da sua casa que a criança tenha necessidade de falar, que ela tenha que expressar algo, comunicar, usar a comunicação. Conversar com ela com frases curtas,
simples, conforme os acontecimentos, conforme o entendimento dela, e colocando dificuldades e determinadas ações mais complexas, outras frases em conjunto, de forma gradual, tá? Propor brincadeiras de imitação de onomatopeias, são dos sons de bater de porta, pá, som do telefone, trim, som do cavalo, do cachorro, au, 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 do gato, vamos imitar o gato, miau, miau, e aí todo mundo imita da casa. Então, trabalhar com esses sons com a criança. Explorar músicas infantis também, colocar músicas para ela ouvir. Bem, eu espero que tenha ajudado vocês. Esses exemplos, essas atividades, não é para fazer isso tudo num determinado dia. Você vai escolher, adaptar e fazendo de vez em quando, propondo, levando sempre como uma proposta para ela, ver o que ela aceita de atividade, o que ela não aceita, como ela consegue fazer. Então, adaptar muito bem. Esse é um dos primeiros vídeos para vocês de atividades. O próximo, na semana que vem, será de atividades psicomotoras, atividades com o corpo, o que a gente pode fazer com o corpo, dentro do apartamento, dentro da casa, nesse período de pandemia, que possa ajudá-los também nessa construção de fala e linguagem.